mais de 12 meses que nós nos reunimos aqui, em julho do ano passado, para estudar, para comungar um com os outros. E eu fico muito feliz de ver faces, pessoas que estiveram conosco ano passado. Mas eu ainda fico mais feliz de ver pessoas novas, amigos novos, que estarão conosco nesses dias de poder, de dias de reflexão, dias de estudo. E eu oro a Deus que Deus possa abençoá-lo ricamente e que essa experiência possa ser uma experiência marcável, memorável nas vossas vidas. E que a nossa experiência cristã possa ter uma mudança completa, uma melhora completa quando nós sairmos daqui. De nada adianta nós sermos reavivados durante esses dias e voltarmos então para a nossa antiga vida, para os nossos antigos hábitos. O sangue de Cristo, ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados passados, mas também ele é poderoso para nos fazermos vitoriosos cada dia, para nos levar de vitória em vitória, para ajudar-nos a não tropeçar, à medida em que somos participantes da natureza divina. Eu queria convidá-los nessa manhã para abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Começando no verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido irmão, nós como adventistas do sétimo dia, nós entendemos que as 7 igrejas no livro de Apocalipse representam 7 períodos históricos em que a igreja cristã passou. Começando com Éfeso, a igreja apostólica, e terminando com Laodiceia, a nossa igreja, o nosso momento histórico. Porém, nós também sabemos que as 7 igrejas, as mensagens das 7 igrejas dadas pela testemunha fiel e verdadeira, também se aplicam a indivíduos como eu e você. Cada mensagem para cada igreja também é uma mensagem individual para cada um de nós. E o nosso objetivo durante esse encontro
é mostrar para os irmãos que, da mesma forma que as 7 igrejas representam um período histórico da igreja cristã, que as 7 igrejas também representam mensagens individuais para cada um de nós. As 7 igrejas e as mensagens das 7 igrejas também se aplicam à última igreja de Deus nessa terra. Ou seja, a mensagem de Éfeso, a mensagem de Pérgamos, a mensagem de Esmirna, Tiatira e as outras igrejas se aplicam à igreja de Laodiceia nos nossos dias. E para nós fazermos isso, nós temos que lançar um fundamento, e é isso que nós vamos começar a fazer nessa manhã. E como o nosso tempo não é muito longo, nós temos somente 7 apresentações, eu queria convidá-los para pegar as suas apostilas e abrir comigo na página página 14. E para nós ganharmos tempo, nós vamos ler diretamente da pena da inspiração com relação à igreja e à mensagem da igreja de Laodiceia. Veja na página 17, no último parágrafo da página 17, ali onde diz, foi-me mostrado. Todos acharam? Veja o que a pena da inspiração nos diz. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. E a razão porque não realizou uma obra muito maior é que o quê? Dureza de coração. Mas Deus deu a mensagem tempo para realizar a sua obra. E louvado seja Deus por esse tempo de graça que ainda temos. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Essa terrível mensagem fará a sua obra. Quando foi primeiramente apresentada, conduziu a um íntimo exame de coração. Os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Eu quero que vocês notem em que o conselho da testemunha fiel, a igreja de Laodiceia, está conectado com a sacudidura do povo de Deus. É essa mensagem que Deus usa para sacudir o trigo do joio, para sacudir a nossa vida individual. E ela continua nos dizendo, quando todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo. Mas como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Notem o seguinte, porque nós não vimos a mensagem realizar sua obra no passado, ela nos diz que muitos perderam o interesse, muitos perderam o zelo e a mensagem perdeu o seu efeito. Por isso a importância da paciência. Nós estávamos meditando ontem à noite sobre a paciência. Eis aqui a paciência dos santos. Eis aqui os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ela continua nos dizendo, vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Ela estava destinada a despertar o povo de Deus
e denunciar-lhes a apostasia. Ponto. Pausa, desculpa. Uma das grandes acusações que nós temos sofrido é que esse grupo tem chamado a Igreja de Deus Babilônia. Eu quero que vocês entendam desde já que a Igreja de Deus ela não é Babilônia. Porque para você ser Babilônia, você tem que ter duas características principais. Você tem que acreditar na imortalidade da alma, porque essa é uma doutrina babilônica, é um dos pilares, um dos fundamentos de Babilônia. É o espiritualismo, a imortalidade da alma. E nós, como adventistas, nós não cremos nisso. E a outra doutrina que você tem que acreditar para ser Babilônia é a santidade do domingo. É um outro pilar da fé babilônica. E nós não acreditamos, nós não cremos como igreja nessa doutrina. Porém, eu quero que vocês entendam, como nós aprendemos hoje de manhã, que elementos babilônicos, o estilo de vida babilônica, as comidas babilônicas, as músicas babilônicas, os trajes babilônicos, os ornamentos e entretenimentos e lazer babilônico têm se infiltrado no povo de Deus. E qual que é o resultado disso? A Bíblia fala apostasia. O que significa apostasia? Apostasia é você se desviar do caminho, da vereda estreita, do caminho da santidade, aquele caminho elevado ao mundo. Quando você se desvia do propósito de Deus, do plano dele em relação a essas coisas, você cai em apostasia. Isso não quer dizer que você não possa voltar para o caminho. Apesar da Bíblia dizer que aqueles que conheceram a mensagem, que provaram como o Senhor é bom, se eles forem engodados, eu não sei se essa palavra existe, mas se eles forem novamente envoltos pelos costumes e tradições babilônicas, o segundo estado é pior do que o primeiro. É como se seria melhor para eles que eles nunca tivessem conhecido a verdade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço pessoas, amigos meus, que eram zelosos adventistas do sétimo dia, que eram reformadores da saúde, reformadores do vestuário, reformadores da educação, do entretenimento. Tinham uma vida exemplar na igreja. Mas por essas coisas da vida eles se desviaram do caminho. E hoje eu olho para a vida deles e o meu coração se parte. Porque o resultado, a vida que eles têm hoje, o estilo de vida que eles têm hoje, é muito pior do que antes deles terem conhecido o Evangelho. Isso é um princípio bíblico que nós encontramos no livro de Pedro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque alguns anos atrás, eu fui convidado a fazer uma semana de oração na igreja da universidade aqui em Florianópolis. E depois de 2 apresentações, o pastor da igreja me chamou. E eles me perguntaram se eu entendia que existia apostasia dentro da igreja. Ou se a igreja estava apostatada. E eu falei para ele, pastor, nós estamos repetindo o que aconteceu com Israel. Porque nós enchemos o peito para dizer que nós somos Israel espiritual. Recebemos as tábuas, assim como Israel recebeu. Recebemos
as orientações do santuário, assim como Israel recebeu. Recebemos a reforma da saúde, assim como Israel do passado recebeu. Mas muitas vezes nós não percebemos que nós estamos seguindo o mesmo curso do Israel antigo. E eu disse para ele: pastor, nós estamos cheios de problemas na igreja. A apostasia na igreja, ela está terrível. Mas isso não quer dizer que o povo de Deus é Babilônia. Isso não quer dizer que Deus não pode trabalhar com a sua igreja. Na verdade, esta é a razão dele mandar a mensagem de Laodiceia. O conselho da testemunha fiel e verdadeira. Qual que é a razão? A razão que ele nos manda essa mensagem é para nos restaurar dos nossos tropeços, para fazer-nos voltar à vereda estreita, ao caminho, ao bom caminho, onde nós acharemos descanso para as nossas almas. Então cuidado, muito cuidado, irmão, quando alguém chegar para você e dizer: olha, esse grupo aí, eles atacam a igreja, eles dizem que a igreja é Babilônia. Irmão, nós não estamos atacando a igreja. Pelo contrário, nós queremos despertar a igreja. E se eu pedir para vocês levantarem a mão, vocês vão ver que quase 100% de nós aqui somos adventistas. Mas adventistas que precisamos melhorar a nossa experiência. Adventistas que precisamos reformar a nossa vida. Para que aí então nós possamos alcançar os outros que estão lá fora. De que forma você vai alcançar o gentio que está lá no mundo? Escutando aquelas músicas, comendo aquelas comidas, vestindo aquelas roupas e trazer para dentro dos muros de Sião. E ele vai chegar aqui e vai dizer: mas eu saí do mundo para encontrar o mundo? O que aconteceu? E aí dentro da igreja ele encontra as mesmas músicas, a mesma comida, o mesmo estilo de vida. Cadê aquele povo peculiar que nós temos que ser? Aquela nação santa, aquele povo eleito, que tem as 3 mensagens angélicas para proclamar. Por isso, cuidado, quando esses fariseus modernos começam a colocar palavras na boca daqueles que têm tentado restaurar as antigas veredas, reparar as brechas na lei de Deus, despertar o povo aos eventos conectados com o fechamento da porta da graça e o trabalho de preparação que todos nós devemos ter. Nós falamos ontem à noite, não espere o teste, porque o teste só vai revelar se você estudou ou não para a prova. E muitos de nós estamos esperando a prova. E quando a prova chegar, nós vamos ser desapontados e vamos ver que a gente não está preparado para a prova. Hoje é o momento de nos prepararmos. Hoje é o dia da salvação. Não endureçais os vossos corações, a Bíblia diz. Veja o que Ellen White continua nos dizendo. Vejam na citação, na seguinte citação, onde diz a mensagem à igreja de Laodiceia. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação. E é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. Veja que a mensagem ela é uma acusação. Mas Jesus pode nos acusar, Ele pode nos repreender, porque Ele nos ama. A Bíblia diz: eis que repreendo a todos quanto amo, sê zeloso, pois, e arrepende-te. Porém, muitas vezes nós, tendo o zelo da verdade e a mensagem para esse tempo, nós muitas vezes repreendemos, mas com o espírito errado.
Mas a repreensão, ela é necessária. E a maior repreensão, irmão, escuta o que eu vou te dizer agora. A maior repreensão não vem aqui do púlpito. A maior repreensão vem do teu e do meu estilo de vida. De como nós nos comportamos, do que nós fazemos, como nos vestimos, o que comemos. E essa repreensão é o que incomoda Laodiceia. E é por isso que muitos dizem, cuidado, são fanáticos. Cuidado, são extremistas. Porque você não precisa fazer nada, basta você viver. E quando você vive, você mostra o evangelho prático na sua vida. Essa é a maior repreensão e este é o maior e mais poderoso sermão que nós podemos pregar. Por isso nós não podemos nos contentar com a mera teoria da verdade, mas nós temos que colocar na prática. A prática é o maior sermão que pode ser pregado. Veja a próxima citação. A mensagem à igreja de Laodiceia aplica-se a todos que tiveram grande luz e muitas oportunidades e contudo não as prezaram. Quem são esses que tiveram grande luz e muitas oportunidades? Somos nós. Somos nós. Voltem na página 17 comigo. Penúltimo parágrafo. Penúltimo parágrafo, onde diz: perguntei a significação da sacudidura que eu vira. Primeiros Escritos, página 270, parágrafo 2. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Veja, o que é responsável pela sacudidura? O conselho da testemunha fiel e verdadeira. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então preste atenção. O fato de haver perseguição, o fato de haver crítica, é um bom sinal. Porque a pena da inspiração diz que isso seria necessário, que esse processo é o processo de separação. O grande conflito nos diz que quando houver um reavivamento da verdadeira piedade, as tochas da perseguição se reacenderão. Todo aquele que é convertido em Cristo Jesus sofrerá o quê? Perseguição. Então veja, a perseguição é um sinal que os últimos dias estão às portas. Que a sacudidura já está acontecendo no povo de Deus. Que Deus tem usado o conselho da testemunha fiel para nos acordar desse sono mortal que nós vivemos. Dessa condição de miseráveis, pobres, cegos, nus, em que nós nos encontramos. Por isso o nosso ataque jamais deve ser contra o ser humano, contra a organização, contra a igreja, mas sim contra os principados e as potestades, contra o inimigo e as suas forças malignas. E nós sabemos que Ele está interessado com a nossa igreja, com o nosso povo, e é por isso que nós nos encontramos na situação que estamos. Essa condição de rico enriquecido e de nada temos falta.
uma condição patética, quando na verdade nós somos pobres, cegos, miseráveis, nus. Nós realmente não conhecemos a situação que nós nos encontramos. Veja comigo na página 16. O último bloco ali diz assim, a mensagem à igreja de Laodiceia. Encontrou? Página 16, na última parte. A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida. Falta em seu coração o fervor do amor de Deus. Mas é este mesmo fervor de amor que torna o povo de Deus a luz do mundo. Diz a testemunha verdadeira de uma igreja fria, sem vida, sem Cristo. Deixa eu repetir isso. Diz a testemunha verdadeira. Quem é a testemunha verdadeira? Jesus Cristo. Diz a testemunha verdadeira de uma igreja fria, sem vida, sem Cristo. Uma igreja morta. Essa é a nossa condição hoje, irmão. Pode ser a minha condição, pode ser a sua condição. Uma igreja fria, sem vida, sem Cristo. Sabe, existem duas palavras que nós confundimos muito. Essas palavras são convicção e conversão. Nós confundimos essas palavras. Muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus e nós somos convencidos, estamos convictos que esta é a verdade. Nós sabemos que esse é o caminho e que nós temos que andar por ele. Temos convicção na verdade. Sabemos que as profecias têm o seu lugar, sabemos que as coisas estão acontecendo, conseguimos colocar linha sobre linha e ver os eventos históricos e os marcos históricos. Temos a convicção, mas isso não quer dizer que nós somos convertidos. Porque convicção e conversão são duas coisas diferentes. Convicção não é o suficiente. Pode ser o primeiro estágio, mas se a convicção não te leva à conversão, você é aquele que está sempre aprendendo, mas nunca chega à compreensão da verdade. Você sabe que esse é o caminho, você sabe que você deve andar por ele, mas você nunca anda. Você sabe que você tem que mudar a sua dieta. Você sabe que aqueles que continuam meio convertidos com relação ao comer carne, se afastarão do povo de Deus para jamais se juntar a eles novamente. Você sabe disso, você está convencido disso, mas você não muda. Por quê? Porque você não está convertido. Você não está convertido. Eu escutei uma história há algum tempo atrás de uma jovem na igreja que era líder da escola sabatina e que adorava tocar o piano, ativa na igreja, uma bênção para a igreja. E aí chegou um dia e ela cortou o cabelo bem curtinho, mas bem curtinho, raspadinho assim. E aí os anciãos, o pastor, chegaram e se reuniram, e os anciãos, pastor, é o seguinte,
ela não pode ter o cargo de líder da escola sabatina com esse cabelo. Você tem que deixar o cabelo mais compridinho. Naquela época o jovem pastor, não tinha muita experiência. Ele disse, ok, vocês querem que eu converse com ela? Vai lá conversar com ela. Diz que ela precisa deixar o cabelo crescer, porque senão a gente vai tirar o cargo dela. E aí o pastor foi lá, explicou para ela a situação, e ela disse, pode tirar o cargo, pode tirar, eu gosto assim, estou feliz assim, vou deixar o meu cabelo assim, fica com esse cargo aí, não tem problema. E aí volta o pastor lá para falar com os líderes. Veja bem, ela disse que pode tirar o cargo, ela não se importa. E aí os anciãos, mas diz para ela então que nós vamos tirar o piano dela. Porque o piano ela gosta de tocar, mas nós vamos tirar o piano dela. E aí vai o pastor de volta lá e tal. Volta lá e eles querem tirar o piano. Pode ficar com o piano, não estou nem aí. Eu estou feliz assim, pode pegar esse piano aí. Eu não me importo. E o pastor, depois de alguns meses, ele foi embora daquela igreja. Anos depois, o pastor encontra com a mesma jovem. Mas ele não o reconheceu, porque ele estava andando no corredor da igreja e essa jovem chamou ele, pastor, lembra de mim? Ele olhou viu aquele cabelão comprido. Na mesma hora ele disse, a moça do cabelo. E ele disse, mas o que aconteceu? Você gostava do cabelo curto? Como que pode agora? Esse cabelão lindo. O que aconteceu? E ela disse assim, sabe, pastor, eu gosto do cabelo curto, mas eu conheci um jovem e me apaixonei por ele. E ele é meu marido, meu esposo hoje. E ele sabe, pastor, ele adora o cabelo comprido. Ele ama o cabelo comprido. E por isso que eu deixei meu cabelo comprido. Sabe, muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas ainda assim nós não fazemos. Por quê? Falta o amor. Falta o amor. Para que nós possamos ser realmente convertidos a Cristo, nós temos que amar a Cristo. E se esse amor falta, você pode escutar sobre profecia, sobre o que for. Você não vai passar por esse processo de conversão. É o amor que nos move, é o amor, é o sentimento motivador. Agora, se você realmente ama Cristo, reforma da saúde, não tem problema. As panelas de carne do Egito, não tem problema. Vou abandonar tudo isso por Cristo. Mesmo que eu ainda goste, que eu ainda tenha no meu paladar o desejo, a concupiscência que nós aprendimos essa manhã, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eu vou deixar tudo isso. Mas qual que é o sentimento motivador? Não é o medo do juízo. Não deve ser. Não deve ser porque o irmão faz, porque todo mundo faz. Mas o sentimento motivador tem que ser o amor. Por amor a Deus, você abre mão dessas coisas. Por quê? Porque Ele nos amou de tal forma que Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do reino, do seu trono, da sua própria natureza. E Ele veio aqui e se fez um como nós. Foi pregado naquela cruz. Esse deve ser o sentimento motivador que nos leva
a aceitar o conselho do testemunha fiel e verdadeira. Existem outras citações que eu queria ler com vocês, mas por uma questão de tempo, você pode ler depois no seu próprio tempo, e nós vamos para a Bíblia agora, ok? Veja, o que eu quero focar nessa manhã é o verso 19, verso 18, 19 e 20, ok? Vamos ler o verso 19 e 20. Apocalipse 3, verso 19. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê zeloso, pois arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. A minha pergunta para você é: por que você acha que é tão difícil para nós aceitar o conselho da testemunha fiel e verdadeira? Aonde que está a raiz do problema? Se você pudesse me dizer em uma palavra, me dar um substantivo, algo que realmente explique a raiz do problema, o que você diria? Prazer pelo? Prazer próprio. Falta de amor. Que mais? Ele te respeita, Ele te espera, Ele tem paciência, e Ele fica do lado de fora orando e pedindo para que você abra a porta, para que Ele possa ser o teu convidado, para que Ele entre pela sua vontade. Mas por causa da dureza do coração,
Muitas vezes ele está lá, ó, batendo, batendo e batendo e batendo e do lado de fora. E aí você escuta mensagem após mensagem. Ele envia mensageiro após mensageiro. E você continua ainda com o coração duro. E aí chega um momento, irmão, que ele vai te respeitar. E ele vai parar de bater. E ele vai deixar você seguir o seu curso. E aí a história fica feia. Quando o Espírito Santo para de trabalhar na nossa vida, a história fica muito feia. Você rejeitou por tanto tempo aquela mensagem. Chega um momento em que as trevas começam a te cobrir. E você fica envolto em trevas. E o pior, você começa a acreditar nas trevas. Você começa a achar que a mentira é verdade. E a verdade é mentira. E você fica confuso. Veja comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, capítulo 4, Efésios capítulo 4. Verso 17. A Bíblia diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela o quê? Dureza do coração. Veja que os gentios, eles têm esse problema. Eles têm o coração duro. E a Bíblia conecta essa dureza com a falta de entendimento, o entendimento entenebrecido, com todas essas coisas que nós temos aprendido pela manhã, as concupiscências, falsa educação. O diabo vem e entenebrece a mente dos gentios de forma fácil e faz deles pessoas com coração duro. Mas você pode dizer: bom, isso é um problema dos gentios. Nós somos o povo de Deus, nós não temos o coração duro. Aí que está o problema. Veja em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos 6, verso 50. Durante aquela tempestade no mar da Galileia, Jesus andava sobre as águas. Os discípulos acharam que era um fantasma. E Pedro, pela fé, andou pelas águas, mas quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. Veja só o que a Bíblia diz em Marcos 6,50. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava o quê? Então eu quero que você veja que os próprios discípulos tinham o coração duro. Você se considera um discípulo de Deus? Você deveria se considerar um discípulo de Deus, porque você foi chamado para o discipulado. Deus confiou a cada um de nós que estamos aqui talentos preciosos nas nossas mãos. O maior talento de todos é o Evangelho. E o que ele diz para nós fazermos? Multiplicar esses talentos. E aquele que pega o talento e esconde o talento, quando o Senhor voltar, diz assim: ó, aqui está, Senhor, o talento que o Senhor me confiou. Esse não é um servo bom e fiel. Esse é um servo infiel. Nós devemos pegar os talentos e fazer o quê? Multiplicar. Temos nós multiplicado os talentos? Ou temos nós escondido o nosso talento?
Mas todos nós aqui somos discípulos. E da mesma forma como os discípulos tinham um coração duro, muitos de nós ainda hoje, anos na igreja, cantando no coral, professor de escola sabatina, pregando da frente, continuamos tendo coração duro. E a prova que eles tinham um coração tão duro é que quando chegou o momento mais difícil para Cristo, onde ele precisava da ajuda dos discípulos, o que aconteceu? Onde estava aquele Pedro que dizia que estava pronto para morrer? Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Quando o decreto dominical chegar, eu estarei pronto. Quando o Rei do Norte chegar, eu e minha família estaremos prontos. Ele foi um dos primeiros. Sumiu. Negou Cristo 3 vezes. Então veja que os próprios discípulos, e veja comigo no livro de Atos, o próprio povo, o povo de Deus, tem esse problema. Laodiceia tem esse problema. Essa é a raiz do problema, irmão. É o problema. Veja, o nosso problema é um problema de saúde. É um problema de coração. Eu quero que vocês entendam isso. Esse é o nosso problema. É por isso que nós não somos convertidos. Laodiceia, a propósito, é uma igreja que não é convertida. Ela sabe a verdade, ela entende a verdade, ela é convicta da verdade, mas ela não é convertida. E essa talvez seja a nossa experiência também. Nós sabemos da verdade, mas ainda assim não somos convertidos. Veja em Atos 27. Atos capítulo 27. Na verdade, Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. A Bíblia diz em Atos 28, 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Veja que Paulo estava numa pousada, assim como nós. E de manhã à tarde ele estava ensinando a palavra de Deus, assim como nós. Tentando persuadir o povo, assim como nós. Pela lei de Moisés e pelos profetas, assim como nós. E alguns criam, assim como nós, verso 24, no que se dizia, mas outros não criam, assim como nós. Veja que quando o Evangelho eterno vem e ele divide as multidões, ele separa 2 classes de pessoas. Uns criam, outros não criam. E verso 25 fala que, e como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo essas palavras, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai este povo e dize, de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam e eu os cure. Notem a conversão. A conversão era o que faltava para esses discípulos, para esses judeus aqui. E eu sei, irmãos, que a maioria de nós aqui conhece a palavra, entende a palavra. Mas talvez muitos de nós aqui ainda precisam passar por aquele processo da conversão. Aquele processo de conversão em que, por amor a Cristo, eu abro mão de tudo. E eu me dedico à obra de Cristo, por amor. É isso que talvez falte à nossa experiência. Assim como na época de Paulo.
Agora, Deus jamais nos pinta uma gravura dessa sem nos apresentar o remédio, sem nos mostrar a saída e nos dar a solução para o problema. E como eu disse, o nosso problema é um problema de coração, um problema cardíaco. E o que você precisa quando você tem um problema cardíaco? Quando já não adianta mais prevenir, você já chegou num ponto em que uma intervenção precisa acontecer, algo invasivo. Você precisa de um transplante. Você precisa de uma cirurgia. E o mesmo acontece na vida espiritual. O que você acha que Deus usa para fazer esse transplante? Eu queria mostrar para vocês no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4. O que Deus usa para fazer esse transplante de coração? Veja no verso 12. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que Deus usa para fazer essa cirurgia? A sua espada de dois gumes, a sua palavra. E o Espírito de profecia nos diz que as 3 mensagens angélicas são como o cutelo da verdade. E que foi essas mensagens que nos separou das outras igrejas. E essas mensagens estão representadas nessas 2 tábuas. Se foram essas mensagens que nos separaram das outras igrejas, quando nós rejeitamos essas mensagens, automaticamente nós nos unimos às outras igrejas. E é isso que nós vemos acontecer com o movimento ecumênico. Desde a década de 50, o Adventismo tem passo lento após passo lento, rejeitando essas verdades e se unindo novamente às outras igrejas. Então Deus usa o cutelo da verdade, a sua palavra, a sua espada, para realizar essa cirurgia. E veja só essa cirurgia no livro de Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. Verso 17. Time check. Faltam? Ok. Verso 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne,
para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Vocês percebem a cirurgia que Deus está realizando aqui? Removendo o coração duro, coração de carne, coração desobediente, coração rebelde, que não quer seguir a vontade de Deus, que não quer cumprir os mandamentos, e nos dando um coração de carne, um coração segundo a sua natureza, um coração humilde, um coração obediente, submisso a Deus. Submissão a Deus. Assim como o pai é a cabeça do filho, a Bíblia diz Deus é a cabeça de Cristo, Jesus é a cabeça da igreja, e o marido é a cabeça da mulher. Nós como igreja, nós temos que ser submissos a Cristo. Por quê? Porque nós sabemos o quanto Ele nos amou. E eu acho que se as mulheres de hoje entendessem esse princípio bíblico, e se os maridos de hoje entendessem esse princípio bíblico, e os maridos amassem as esposas assim como Cristo amou a igreja, que se doou e se deu como oferta, as mulheres jamais teriam um problema de serem submissas aos maridos, aos esposos. Se esse amor realmente fosse revelado pelo esposo. Esse é um princípio bíblico. Então aqui está a cirurgia que Deus quer realizar. Veja o resultado dessa cirurgia. Quando essa cirurgia ela é efetiva e eficaz, veja o resultado. Abram comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Então veja, a razão que nós não queremos receber o conselho da testemunha fiel e verdadeira é porque o nosso coração é endurecido. Nós temos um problema cardíaco, um problema espiritual cardíaco. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você veja o resultado. Quando Deus realiza essa cirurgia com sucesso na nossa vida e nos dá um coração de carne, Ele consegue escrever a sua lei no nosso coração. E à medida em que nós caminhamos para lá e para cá, à medida em que nós trabalhamos para lá e para cá, e como nós nos comportamos, isso é um exemplo poderoso, é o maior sermão, como nós falávamos, a maior evangelização que pode acontecer é através do nosso estilo de vida. Sendo epístolas abertas, lidas pelos homens. Esse é o propósito. Porque de nada adianta o pastor, o ministro ensinar as mais avançadas mensagens do terceiro anjo. Mas quando você vê ele no dia a dia, quando você vê como trata a esposa, como trata os irmãos da igreja, como é o comportamento, você vê uma incoerência. Isso é a maior pedra de tropeço. Voltem comigo em Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse capítulo 13. Agora que nós já vimos que o nosso problema é um problema de coração, um problema cardíaco, e nós sabemos que Deus, através da sua palavra, Ele pode remover o coração de pedra e nos dar um coração de carne, onde a sua lei pode ser escrita. Vamos lidar então agora com o conselho. Okay? O que é o conselho da testemunha fiel e verdadeira? A Bíblia diz no verso 18, em Apocalipse 3, verso 18: aconselho-te, aqui está o conselho, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha na tua nudez, que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu queria analisar de forma geral a palavra conselho. Que conselho é esse que Deus oferece às igrejas? Vejam comigo no livro de Salmos, no capítulo 33. Salmos capítulo 33. Verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Salmos 33, verso 11. Então, os conselhos de Deus, eles permanecem por quanto tempo? Para sempre. Vejam no livro de Jó. Não, Jó, desculpa. Livro de Provérbios. Antes de nós irmos a Jó, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 19. Verso 20. O que a Bíblia diz? Ouve o conselho. Que conselho você acha que é esse? O conselho da testemunha fiel e verdadeira. E recebe a correção. Que correção você acha que é essa? Eis que repreendo e corrijo a todos quanto amo. Ser zeloso, pois, de repente. Correção da testemunha fiel e verdadeira. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas o quê? Sábios. Quem você acha que são sábios nos últimos dias? Aqueles que recebem o conselho e a repreensão. O conselho da testemunha fiel e verdadeira. Se você quer fazer parte das virgens sábias, você precisa receber o conselho. Provérbios capítulo 22. Verso 17. Provérbios 22, verso 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Veja que o propósito do conselho e do conhecimento
Primeiro, é para nós termos certeza das palavras da verdade. E segundo, é para nós sabermos responder palavras de verdade aos que te consultarem. Primeiro você recebe o conselho e a repreensão. Você aplica na sua vida. Você vive o Evangelho. E então, você ajuda os outros. Você, dando o exemplo e ministrando, você alcança os outros. Você dá a razão da tua fé. Vejam em Jó, agora sim, o livro de Jó, capítulo 29. Agora nós vamos ver com o que o conselho está conectado. Vejam no verso 21. Ouviam-me e esperavam. Lembra ontem à noite? Nós falávamos da palavra esperar, que é uma espera ativa, uma espera onde nós temos que trabalhar e não ficar ociosos. Ouviam-me e esperavam, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, esperavam ativamente trabalhando para Deus, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Por que em silêncio? Porque aqui está o segredo. O segredo é a relação que você tem com Deus. E essa é uma relação silenciosa, de só você e Deus. É uma relação íntima. É a sua devoção pessoal. É assim que você atende o conselho, na sua comunhão pessoal. Em silêncio. Verso 22. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia, ou serôdia. O que nós temos conectado com o conselho aqui? A chuva. A chuva. Você quer me dizer que parte da chuva serôdia é o conselho da testemunha fiel e verdadeira? E nós sabemos aqui que a chuva serôdia, ela é uma mensagem, certo? Não sabemos disso? Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 32. Porque ali Jó diz, as minhas palavras destilavam sobre eles, certo? As palavras destilavam. Deuteronômio 32. Verso 2. Deuteronômio 32, verso 2. Goteja a minha o quê? Doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. O conselho, a doutrina, ela cai como chuva sobre nós. A chuva serôdia e o conselho da testemunha fiel, elas estão interligadas. Deixa eu mostrar para você mais um exemplo. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Verso 23.
Veja bem. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. O derramamento do Espírito está conectado com as palavras de Deus e a repreensão de Deus. Que repreensão? Verso 24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Que conselho, que repreensão é esse? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestimentas brancas para que cubra a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos para que vejas. Eis que repreendo a todos quanto amo. Sê zeloso, pois, arrepende-te. Esse é o conselho, essa é a repreensão. Verso 26. Mas a Bíblia diz aqui que eles não quiseram ouvir. Por quê? Por que não quiseram ouvir? Talvez porque se achavam ricos e enriquecidos, de nada tinham falta. Talvez essa fosse a razão. Verso 26. Também a minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Misericórdia. Misericórdia para aqueles que rejeitarem o conselho e a repreensão de Cristo. E seguirem os seus próprios conselhos, os seus próprios caminhos. Não preferiram o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O princípio da sabedoria e do conhecimento. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorais Deus que criou os céus e a terra e as fontes das águas. Que mensagem é essa? A primeira mensagem angélica. Eles rejeitaram a primeira mensagem angélica. Rejeitando a primeira, você não pode receber a segunda. E você não pode receber a terceira. E a Bíblia diz que eles clamarão, mas Deus já não vai responder. Por quê? Porque endureceram o coração. Quando Deus estava clamando, eles não responderam, porque o coração estava duro. Agora, eles clamam a Deus e Deus não responde. Por quê? Fechou-se o quê? A porta da graça. Eles clamam pelo motivo errado. Não há mais intercessão no santuário. O santuário se encheu de fumaça. Já não há um mediador. A obra de Cristo no lugar santíssimo se encerrou. E agora eles vão clamar e vão dizer: Senhor, Senhor, escuta a nossa oração. Mas vai ser tarde demais. Porque por muitos anos eles rejeitaram o conselho, rejeitaram a repreensão. Agora é tarde demais. Jeremias capítulo 11.
Time check. Jeremias capítulo 11. Você pode ler, por uma questão de tempo, nós não vamos ler o capítulo, mas você pode ler e você vai entender que a razão que eles estão sendo punidos aqui, o povo de Deus está sendo punido, é porque eles quebraram com a aliança. Que aliança foi essa que eles quebraram? Você pode anotar, Levíticos capítulo 26. E você vai ver a aliança que eles quebraram. Se eles fossem fiéis, Deus derramaria chuva sobre eles. Mas se eles quebrassem a aliança, Deus traria uma nação de longe, uma nação pela qual eles não entenderiam. E essa nação espalharia eles em cativeiro. 7 vezes, 7 tempos. Essa foi a aliança que eles quebraram. E veja no verso 11 o que acontece. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Por quê? Porque a porta da graça se encerra. Que nação foi essa? Para Israel antigo, Babilônia. Para Israel na época de Cristo, Roma. Uma nação do norte que veio para punir uma igreja apóstata. Um povo desviado, rebelde, endurecido. E para nós? Que nação é essa para nós? É a mesma. Babilônia é misteriosa, a mãe das abominações da terra. Roma, moderna. A besta, o dragão e o falso profeta. E vindo do norte. Conquistando seus obstáculos. O rei do sul, a terra gloriosa e o Egito. E chegará um momento, irmão, que o povo de Deus, que se diz povo denominacional de Deus, clamarão a Deus, mas já não haverá mais resposta. Por quê? Porque rejeitaram o conselho, rejeitaram a repreensão por tantos anos. E agora quando vem a destruição como uma tormenta, como um furacão, destruirá a estrutura. E eles vão clamar a Deus. Não haverá resposta. Vejam comigo em Miqueias, para nós encerrarmos essa primeira parte. Miqueias, capítulo 3. Miqueias capítulo 3. E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Notem que esse capítulo aqui é um capítulo especial à liderança do povo de Deus. Os chefes de Jacó, os príncipes da casa de Israel. Verso 2. Miqueias capítulo 3, verso 2. A vós que odiais o bem e amais o mal, arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão.
Você pode conectar esse capítulo com o capítulo 34 de Ezequiel. Anote aí, Ezequiel 34, e depois você lê. Os pastores infiéis da casa de Deus que comem as ovelhas, que devoram as ovelhas da casa de Deus. Verso 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirás. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, paz, quando não há paz, como Jeremias diz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito de Deus, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e à casa de Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eu queria dar uma pausa aqui. E eu digo a vocês como dói para um ministro denunciar ou ler esses versos e entender e ver essas mesmas coisas acontecendo no povo de Deus hoje. E não é preciso nós mencionarmos e apontarmos, porque todos nós, se nós olharmos com cuidado, nós vemos que isso está acontecendo no nosso meio. Como Salomão diz, não há nada de novo debaixo do sol. Quão difícil é um ministro dar essa mensagem, dar à trombeta esse sonido. Porque o nosso objetivo não é ferir ninguém e machucar ninguém, mas simplesmente mostrar a nossa condição atual, a nossa realidade. E a maior tristeza é que quando tudo isso acontece e está acontecendo hoje, a mentalidade desses líderes é: o Senhor está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Cegueira total. Destituídos do colírio que a testemunha fiel oferece. Destituídos das vestimentas brancas, da justiça de Cristo que a testemunha fiel oferece. Destituído do ouro, a fé, o amor que a testemunha fiel oferece. E eles olham para a igreja hoje e dizem: a igreja prospera, Deus está no nosso meio. Veja quantas almas nós temos batizado, veja os alvos que nós temos atingido. E eu conversava com um amigo há uns dias atrás, e ele me dizia, contando testemunho, aqui no Brasil hoje a igreja não pode ver uma poça d'água que já está batizando as pessoas. E é mais ou menos isso. Batizam para alcançar os alvos. E eu fui diretor de igreja aqui no Brasil. Fui diretor de mordomia, de música, de outros departamentos. E eu sei que é assim.
Mergulha lá a pessoa sem estar preparada. Atinge o alvo. Algumas semanas, meses depois, o que acontece? Você sai da igreja. Tristeza. Veja no verso 12, encerrando o capítulo. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como altos de um bosque. Isso me soa tão familiar aos ouvidos. Que profeta na Bíblia proferiu esse mesmo juízo contra Jerusalém? Jesus. Jesus. Que não ficaria pedra sobre pedra. Lucas capítulo 19, você pode olhar, versos 40 e 41. Jesus. Chegará um momento em que a estrutura do templo será varrida pela tormenta. E aonde que nós temos esses eventos conectados com o fechamento da porta da graça? Eventos pelos quais estão claramente revelados, mas multidões não conhecem esses eventos. Nos últimos 6 versos do livro de Daniel, no capítulo 11. E um dos meus objetivos é mostrar para os irmãos que as 7 igrejas, elas estão sobre a forma, sobre a fundamento dos 6 últimos versos de Daniel 11. As 7 igrejas estão contando a nossa história. Eu queria encerrar lendo na... Lucas 21:6, a profecia de Cristo, não ficará pedra sobre pedra. 21:6. Ok. Lucas 21:6. Você pode... 19, 40, 41. Ok. Muito bem. Vamos encerrar lendo 2 versos. Na sua apostila, a primeira citação, página 14. Depois dela citar Apocalipse 3, 14 a 21, que é o conselho da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia, ela diz o seguinte, onde diz ali, os vigias nos muros de Sião. Encontraram? Página 14. Depois dela citar Apocalipse 3, 14 a 21. Os vigias nos muros de Sião são instados a despertar e reconhecer a responsabilidade que Deus lhes confiou. Deus requer vigias que no poder do Espírito deem ao mundo a última mensagem de advertência, que anunciem a hora da noite. Ele requer vigias que despertem os homens e mulheres de sua letargia, a fim de que não caiam no sono da morte. Abram comigo em Romanos. Capítulo 13. Despertar-nos do sono da morte. Lembra aquele texto que nós lemos, que a igreja hoje é uma igreja fria, sem vida, sem Cristo, uma igreja morta? Temos nós na Bíblia
um profeta vendo uma visão de um vale cheio de ossos secos, que representam a casa de Israel. Ezequiel capítulo 37. A senhora White diz que essa é a nossa experiência hoje. Por isso que nós precisamos de um reavivamento. Ser reavivados. Por quê? Porque nós estamos frios, sem vida, sem Cristo. Romanos capítulo 13, verso 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e de suas concupiscências. Eu não podia encerrar a mensagem sem fazer um apelo nessa manhã. Um apelo para cada um de nós. Se a sua experiência ela se assemelha com o que nós estudamos aqui, com a experiência do povo judeu, com a experiência da igreja cristã, com a experiência da igreja de Laodiceia, não é mera coincidência. Porque Deus, Ele é o Senhor dos exércitos que declara o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele sabia que você estaria aqui hoje. Nós temos orado para que Deus dê o alimento oportuno ao seu povo. Eu não poderia encerrar a mensagem sem fazer um apelo. E o apelo é simples. O apelo é que se você deseja uma cirurgia, se você deseja que através da espada divina Ele remova esse coração de pedra, com o cutelo da verdade Ele faça o trabalho cirúrgico, remova esse coração antigo e coloque um coração de carne. Um coração obediente, um coração humilde, um coração onde Deus pode escrever a sua lei. E que assim você pode ser uma epístola aberta diante dos homens. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: esse é um servo de Deus. Esse é um adventista fiel do sétimo dia. Receba o conselho da testemunha fiel e verdadeira. Receba a sua repreensão. Porque somente dessa forma, irmãos, nós vamos passar da fase de sermos convictos da verdade para a fase de sermos convertidos à verdade. Convicção é uma coisa, conversão é uma outra coisa. Eu queria convidar, eu quero que você se levante, se você deseja essa experiência, e você vem aqui na frente, devagarinho. Se você sente um chamado especial, não levante só porque o vizinho levante, venha devagarinho aqui na frente. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando no coração de você. E eu quero fazer uma oração especial, nessa abertura desse acampamento, para que Deus realize essa cirurgia no nosso coração e que Ele possa nos dar esse coração de carne, suscetíveis e receptíveis à mensagem divina.
Eu sinto o Espírito trabalhando no nosso meio. Eu queria que vocês baixassem as vossas frontes comigo para nós orarmos a Deus. Senhor Pai, quão misericordioso e bondoso Tu és para conosco. O Senhor nos espera. O Senhor tem paciência. O Senhor é longânimo e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à vida eterna. Nós sabemos que nós temos falhado contigo. Nós temos escorregado por essas coisas da vida. Os cuidados da vida, as concupiscências, são empecilhos na nossa experiência cristã. E sabemos que o nosso coração tem se endurecido à medida que rejeitamos, cada dia, a verdade e a luz. O nosso coração se torna mais duro. Mas nós aprendemos que através da espada, do cutelo da verdade, o Senhor pode operar essa cirurgia. Amém. Rogamos que o Senhor remova esse coração de pedra. Nos dê um coração de carne obediente, sujeitos, submissos a Ti. E sabemos que é assim que o mistério de Deus se cumprirá nos últimos dias. Quando Cristo em nós for uma realidade. Quando ao andarmos por aí, quando ao irmos trabalhar, quando ao irmos para a igreja, as pessoas possam olhar e ver que este é um filho fiel, este é um servo fiel que tem andado com Deus. Que essa seja a nossa experiência e que, através do nosso exemplo, através do nosso estilo de vida, nós possamos alcançar outras pessoas. Que possamos levar o amor de Cristo a outras pessoas. E que, se precisar falarmos, o Senhor nos dê as palavras. Se precisarmos. Mas que o nosso exemplo seja mais poderoso. Dá-nos essa consistência cristã que nós precisamos. Obrigado por derramar o Teu Espírito sobre nós. Que possamos entender, Pai, o solene tempo em que vivemos. Possamos entender que o nosso tempo probatório está se encerrando. Em que este é o momento de preparação. Esse é o dia de salvação. Que não venhamos endurecer o nosso coração. Obrigado, Senhor, por ouvir e atender nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.